é importante a gente lembrar que quanto mais fisioterapeutas deslancharem na fisioterapia, mais a nossa profissão ganha. Se mais a nossa profissão ganha, mais a gente ganha, tá? Por quê? Quanto mais a gente for, ou melhor, mais a nossa profissão for valorizada, melhor, tá? Isso é importante da gente ter compreensão, beleza? Porque aí a nossa profissão vai ser valorizada cada vez mais, porque isso já está acontecendo, ok? E isso também é importante que a gente tenha consciência para que a gente possa se posicionar dessa maneira também. Inclusive, isso já é um spoilerzinho do que eu falei lá na aula de ontem. Mas vamos lá, antes que eu comece a dar muito spoiler, né? Uma pergunta, posso começar minhas perguntas, por favor? Beleza, gente, olha só, eu vou falando aqui, quem quiser ir mandando também, fique à vontade, tá? Uma dúvida que eu recebo muito, tá? Uma das dúvidas que eu recebo muito é com relação à gestão. E aí, é por isso que eu falo que um dos pilares da FIP é sobre gestão. Então, assim, as que eu selecionei aqui, elas, lógico, né, todas têm que ter a ver com a aula de ontem, né? Algumas eu vou falar aqui, mas eu já vou antecipar que tem a ver com a aula de amanhã. Então, eu já vou falar, por exemplo, teve uma aqui que é como fazer uma boa avaliação e montar um plano de atendimento eficiente. Galera, eu vou falar sobre isso amanhã. Então, acalma o coração. Eu sei que bate mais forte, mas eu vou falar sobre isso na aula de amanhã, que vai ser liberada amanhã, tá? Então, como fazer uma boa avaliação e montar um plano de tratamento eficiente, eficaz, eu vou falar na aula de amanhã. Então, fiquem tranquilos que sobre essa dúvida vai ter amanhã. Agora, as demais dúvidas, cara, em grande maioria é sobre gestão e isso me deixa muito feliz. Sabe por quê? Porque isso significa que é um movimento que cada vez mais todo mundo está fazendo para se dedicar, para crescer. E aí é um outro ponto que eu acho que é importante a gente entender, que é o seguinte. Para que a gente possa crescer, aí teve até uma live que a gente fez semana passada, né, naquela semana que eu tava fazendo de aquecimento para justamente chegar nessa semana aqui e a gente tá estourando de acumular conhecimento e muita felicidade porque a gente tá na semana da FIP. Eu falei, a gente conversou sobre sucesso. O sucesso é relativo, o sucesso é subjetivo, mas muito do que eu penso sobre sucesso, por mais que seja subjetivo, relativo, eu já mencionei isso, ele tem muito a ver com gestão, sobre a nossa capacidade e habilidade de compreender a importância da gestão para a fisioterapia, para que a gente possa se posicionar melhor, tá? E aí, muitas das perguntas que eu recebo é justamente sobre isso. Então, é muito importante que a gente aprenda cada vez mais tratar melhor os nossos pacientes. E quando eu falo tratar melhor, eu estou falando sim da gente aprender conhecimento, acumular conhecimento técnico-científico, como fazer uma boa avaliação, como foi a pergunta que eu mencionei, que inclusive vai ser amanhã melhor, bem mais bem explicada, tá? Da gente aprender como fazer uma boa avaliação, porque com base na boa avaliação, a gente consequentemente consegue fazer um bom tratamento. Porque não dá para eu colocar o carro na frente dos bois. Eu não consigo tratar um paciente bem se eu não avalio bem esse paciente. Por quê, Renata? Me faça essa pergunta. Porque se eu não sei o que o paciente tem, como é que eu trato o paciente? Não faz sentido? Não é lógico isso? Manda coraçãozinho para eu saber que vocês também estão comigo nisso. Vai lá, manda coraçãozinho, por favor. Para ver se a ficha, se a mensagem que eu passei foi dita, né? Ou seja, se captou vossa mensagem. A gente precisa fazer uma boa avaliação para que então eu compreenda o que o meu paciente tem. Valeu! Para que eu compreenda o que o meu paciente tem e aí eu consiga traçar um tratamento eficaz, eficiente, para que então eu possa tratá-lo, correto? Mas é importante que eu tenha esse conhecimento técnico, científico, esse know-how, ou seja, pensando lá que eu falei na semana passada, na tríade, naqueles 3 pilares do meu raciocínio clínico em gerontologia, dentro da fisioterapia, tá?
processo do envelhecimento, síndromes geriátricas e a avaliação multidimensional. É importante que eu tenha esse pensamento, tá? Porém, gente, se eu não tenho o mínimo de conhecimento em gestão, o mínimo de pensamento em crescer nesse sentido, e não significa, galera, que eu vou compreender tudo. E quando eu falo de gestão, tem N coisas pra gente procurar entender, né? É gestão financeira, é saúde financeira, no caso, a gente pode falar nesse contexto. Renata, é administração, é planejamento, é organização. Então, tá vendo que tem várias coisas? Mas, gente, se a gente não pensar nisso, como o paciente vai estar na sua frente? Como você vai captar? E aí eu recebo muito exatamente essas perguntas. Como mantém a agenda, como mantém a sua agenda cheia? Como é a sua rotina? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Cadê? Como captar paciente? Como oferecer os meus serviços, né? No caso, como a pessoa perguntou, né? Cadê? Cadê? Como captar de novo? Outra pergunta, como agenda, como fazer uma agenda cheia. Então, de novo, sempre volta para isso. Como é que a gente pode captar? Aí eu vejo muito uma questão de, galera, a pessoa pode ter vários títulos, a pessoa pode ter um currículo vasto, um currículo cheio, um currículo lindo, maravilhoso. Se ela não tem um bom planejamento, se ela não tem boas estratégias, se ela não tem uma boa organização, se ela não tem um bom... Eu acho que eu já falei planejamento 2 vezes, né? Se ela não tem isso, se ela não tem o mínimo de conhecimento, ela continua somente tendo um lindo currículo e não sabendo como aplicar. E aí, o que vai acontecer? Ela vai culpar o outro. Tá me acompanhando? Manda coraçãozinho se tá me acompanhando nesse raciocínio. Tá entendendo a importância da gente ver, da gente se posicionar dessa maneira? E isso, gente, é ter essa mudança de chaves em que eu sempre falo, né? Muda a chavezinha na cabeça pra gente entender que, cara, eu não sou só fisioterapeuta. Eu também sou um profissional autônomo. Eu também sou um profissional que presta serviço, logo eu sou uma eu presa, que eu gosto de falar, né? Eu gosto de brincar, eu sou uma eu presa. Eu tenho uma amiga que ela fala muito isso, eu sou uma eu presa. E aí foi daí que eu aprendi esse termo. E aí eu comecei, cara, é mesmo, a gente é uma eu presa, né? Porque muitas das vezes a gente ainda não tem um administrador para poder ajudar, a gente não tem. E aí, então como é que funciona? Tem que ter um mínimo de conhecimento, não é? Manda coraçãozinho para eu saber que vocês captaram a mensagem. Renata, isso é muito difícil. Eu vou mostrar para vocês que não é difícil. Basta ter um olhar, um caminho, um direcionamento. Se vocês receberem esse direcionamento, não é difícil, tá? Mas precisa desse direcionamento, ok? Precisa, na verdade, dessa mudança de chave aí. Senão tá todo mundo correndo de um lado pro outro, dando trombada um no outro. E aí eu recebo também muita mensagem de, cara, eu sou uma excelente profissional, sempre trabalhei com muito profissionalismo, séria, comprometida, nunca enriqueci. Planejou, organizou, saúde financeira, como é que tá? Aí eu gosto de pensar que é o seguinte, a gente não fala muito ou pelo menos eu acredito que vocês estejam nessa busca também, manda coraçãozinho para eu saber que vocês estão nessa busca de compreender o envelhecimento, compreender que a gente precisa se preparar para o envelhecimento. Lembra da reserva funcional que eu mencionei na semana passada? Lá na semana passada teve um momento numa das lives que eu falei sobre a gente saber se preparar com os hábitos, a reserva funcional como se fosse uma poupança, né? E aí a poupança, ela funciona mais ou menos assim. Tudo que a gente acumula ao longo da vida de hábitos, tá? Ela vai acumular pra gente, ok?
hábitos esses bons, ruins e assim vai. E aí aquilo dali vai impactar no nosso organismo, no nosso corpo, ok? E vai influenciar lá no nosso envelhecimento. Ok? Beleza? Ah, apareceu um negocinho ali, ó. E aí, a gente fala muito isso, e aí fica muito claro para nossa cabeça essa questão do envelhecimento, da reserva funcional, da nossa funcionalidade global. Perfeito, até aí, né? Tá acompanhando. Mas aí deixa eu perguntar agora num sentido agora da saúde financeira. Como é que tá a saúde financeira pensando no envelhecimento? Se o envelhecimento é um completo bem-estar bio, psíquico, social e espiritual, como é que a gente está se preparando com a nossa saúde financeira? Tem uma reserva financeira? Manda coraçãozinho aí para eu saber como é que tá. Tem? E aí? Isso tudo vai implicar no envelhecimento também. E isso tudo também implica como é que está a saúde profissional da gente. Se a gente não se programa, não se planeja nisso, isso vai minando a nossa motivação como profissional. Porque se todo mês eu tô instável, se todo mês eu tô quase que mordendo o rabo, de ai minha Nossa Senhora, eu não sei se a conta vai fechar, ai minha Nossa Senhora, se o paciente não renovar, ai minha Nossa Senhora, se o paciente não pagar, ai minha Nossa Senhora, se o paciente... Cara, isso vai minando a motivação do fisioterapeuta o tempo todo. Ai minha Nossa Senhora, eu trabalho com público 60 mais, e se o paciente morrer, ai minha Nossa Senhora, se o paciente não fechar comigo, ai minha Nossa Senhora, se o paciente acontecer qualquer coisa. Cara, então... essa saúde financeira que faz parte da gestão também precisa estar dentro, tá? Então, por isso que é importante que a gente se planeje também. E isso faz parte de um dos pilares que eu penso muito que é importante lá dentro da FIP, da fisioterapia para pessoa idosa, porque faz parte do envelhecimento. Se a gente não se planeja com relação a isso, como é que eu vou envelhecer de uma forma mais confortável, né? Porque a gente fala muito de envelhecimento saudável, mas o que é esse envelhecimento saudável, né? Mas enfim, aí a gente vai entrar numa outra seara, é uma conversa para outro momento, tá? Mas pensando no cenário de um envelhecimento mais confortável possível para essa pessoa, para você mesma, para você, para mim, como é que eu me planejo para isso, tá? Acompanhou, gente, ou eu viajei? E aí, me fala. Manda coraçãozinho, por favor, pra eu ver se vocês acompanharam. Deixa eu ver aí. Manda coraçãozinho pra ver se foi. Que captou a mensagem de que gestão é importante pro fisioterapeuta. Pra gente poder se planejar, pra gente poder planejar para o paciente idoso é importante. Gostei de ver. Foi. Então, vamos embora. E aí, como eu disse, né, a maioria das perguntas são sobre gestão. Eu fico muito feliz que tem essa mentalidade que as pessoas estão mandando. Então, essa mentalidade está nascendo. Eu fico muito feliz de verdade. Valeu! Então, quando eu recebo muito sobre como manter a sua agenda cheia. E aí, cara, tem muita estratégia. Dentro do mundo da FIP, né, que eu falo, a gente chama de mundo da FIP, a gente ensina uma das estratégias que a gente chama de diva, né, fazer a diva. Ela é um pouco mais complexa, não é que seja mais complexa, né, não é bem isso, mas ela é um pouco mais, precisa de mais tempo para ensinar, então aqui não cabe a gente falar, né, porque é uma live mais dinâmica. Mas tem várias formas da gente fazer com que a nossa agenda fique cheia. Mas um dos pontos que eu preciso lembrar aqui é o seguinte: o que é agenda cheia? Você de fato hoje tem a capacidade, horário disponível para a agenda estar cheia? Ou você precisa melhorar a qualidade do seu preço? Então, antes da gente pensar na agenda cheia, a gente precisa também ter claro o que você está de fato precisando. Então, Renata, hoje eu tô sem agenda, né? A minha agenda tá vazia, eu não tenho paciente. Tá, então agora sim, a gente tem que buscar por pacientes. Então, tem várias estratégias. Estratégias essas que a gente chama de mundo online e mundo offline. O que significa isso?
Mundo online é, por exemplo, estratégias de estar aqui no Instagram, por exemplo, para você usar estratégias na própria vitrine virtual, que seria um Instagram da vida, ou Facebook, depende de como você quer falar com o seu público, para você poder atrair pacientes. E o mundo offline. Offline seria o quê? O tete a tete, né? Ou seja, as indicações de pacientes. Mas eu não tenho pacientes, então significa que eu não vou ter indicação de pacientes. Mas fazer parcerias, tá? Ver se você tem familiares que possam te ajudar nessas indicações, enfim. Então, Renata, como você fez? No caso, eu contei ontem, né? Eu me mudei de estado, então eu tive que reorganizar tudo que eu já tinha, tudo que eu já fiz, tudo que eu aprendi com os meus mentores lá no Rio, de tipo, cara, o que eu tenho hoje de ferramenta que eu posso chegar aqui agora, numa nova cidade, e implementar no mundo offline para eu poder me posicionar no mercado aqui em Maceió. Isso é o offline, é o face to face, é o cara a cara, tá? Então serve indicações de pacientes, não tendo pacientes, indicações através de parcerias de N profissionais, indicações através de tentar com familiares, amigos, participar de grupos de, por exemplo, grupos de networking, enfim. Então são várias formas de você fazer estratégias. Uma delas, como eu já mencionei, é fazer a diva, mas aí a diva é um pouco mais elaborada para a gente poder explicar aqui. Agora, voltando ao assunto, tô com paciente, tenho paciente, mas eu tenho aquela vontade de agenda cheia, agenda lotada, que é muito importante. O lotar a agenda é muito importante, né? Afinal de contas, muitas das vezes o lotar a agenda, ele é importante para você se sentir não só lógico, né, financeiramente confortável, financeiramente estável, mas ele também é importante para o profissional se sentir bem, né, capaz de que, poxa, eu tô fazendo um bom trabalho, porque a agenda, ela significa... Peraí, antes de eu... Manda coraçãozinho pra ver se tá fazendo sentido pra vocês. Vê se tá bom. Manda coraçãozinho aí pra ver se tá seguindo a lógica pra vocês aí. Foi. Tá captando a mensagem, né? Beleza. Mas... Pede pra encaminhar pra outro colega fisioterapeuta. Pede pra encaminhar... Tá, desculpa. Tô que nem o papagaio Louro José, só tô repetindo. Manda, encaminha pra aquele seu amigo, sua amiga fisioterapeuta, o teu parceiro, o teu sócio, aquela pessoa que, enfim, te acompanha desde a época da faculdade, aquela pessoa que você tem no coração e que você vai levar pro coração pro resto da tua vida, tá? Manda, por favor, encaminha, que você sabe que essa pessoa também tá precisando ouvir isso. Por favor, encaminha, tá? Beleza? Beleza. Deixa eu fazer assim, que aí eu acho que o tio Zuki vai... valeu. E aí, galera, é o seguinte. Então, voltando ao assunto, ainda assim, eu reforço que quando... Por que eu falo tanto que eu reforço, gente? Porque eu era essa pessoa, tá? Eu era essa pessoa que eu tinha... Eu tô mostrando minha agenda. Eu tinha na minha cabeça um número mágico que eu precisava de 10 pacientes. Manda aqui quem também era assim. Quem tem ou tem. Pode admitir, gente, não tem problema nenhum. Eu tô aqui admitindo. Eu tinha na minha cabeça um número mágico que eu tinha que ter 10 pacientes. Tipo 30 anos, né? Tipo aí, 30 anos. Tipo isso, 30 anos. A idade do sucesso. E eram 10 pacientes. O número do sucesso. Eu tinha que ter 10 pacientes domiciliares, né? Eu sempre atendi no domiciliar. Também atendia em clínicas, clínica de parceria, enfim. Depois cheguei a ter, graças a Deus, com as minhas sócias, parceria, o meu consultório. E aí eu tinha que ter 10 pacientes. 10, o número do sucesso. Quem aí também é assim? Tem um número aí idealizado, que é o número do sucesso. Só que quando você faz na ponta do lápis
para você ir no domiciliar as suas horas por dia, totalizando o tempo de deslocamento, tá? Ou seja, eu não sei exatamente qual a região de cada um aqui. Manda aqui pra mim. Quem também é assim? Se você é assim, você tem um número mágico na sua cabeça, tá? E manda pra mim qual é a sua região, por favor. Você é do Rio, que nem eu? Ou você tá aqui em Maceió? Ah, fez assim, ó. Você tá aqui em Maceió, você tá onde? Manda aqui pra mim, por favor, que eu quero saber. E aí, dependendo de onde você esteja, qual é o tempo de deslocamento de um paciente para outro, se você atende no domiciliar, né? Cara, naquela época, era humanamente impossível eu atender no domiciliar 10 pacientes. Entende? Ó, Carapicuíba, São Paulo. Ó, São Paulo, eu sou do Rio. Tem uma carioca igual a mim, uma paulista. Eu não sei se é paulista ou se hoje tá em São Paulo, né? Porque tem eu aqui, eu sou carioca, mas tô em Maceió. Mas Carapicuíba, São Paulo, show de bola. Gente, tem muito paulista na FIP, cara, eu adoro isso. Carapicuíba. Desculpa, eu falei errado. É um município lá de São Paulo. Um município de São Paulo, botou aqui, tá certinho. Não tenho TED aqui pra me corrigir, gente, eu não aguento, senhor, meu Deus do céu. Ah! Ai! Mas vamos lá, mas tá certo, tem que me corrigir. Já foi pra São Paulo? Já veio pra Maceió? Ah, espero que tenha gostado. Apesar da gente estar enfrentando um terrível fundamento aqui, mas isso daí não é pra gente falar. Tem galera do Rio de novo aqui. A gente, lógico, gente, a gente tem muita gente do Rio também, né? Graças a Deus tem os cariocas aqui. Enfim. Quem é do Rio atende aonde? Zona Sul? Quem é do Rio atende aonde, por favor? Eu atendia, normalmente eu atendia ali na Zona Sul, mais especificamente Copacabana, Copacabana e Leblon. Eu pulava um pouquinho em Ipanema. E aí, às vezes, tem a galera de Sampa de novo, ó lá. Mas teve época que você ia até pra Tijuca. Não, então, aí eu inventava de ir pra Tijuca. Cara, e eu dava, teve, né, um ano antes de eu mudar, né? Aí depois logo a gente entrou em pandemia, isso melhorou em relação ao meu deslocamento. Eu ia dar aula na Barra, dava aula no Catete, atendia também na Lapa, olha isso, olha a loucura. Atendia no Leblon, atendia em Copacabana, a grande parte dos meus atendimentos era em Copacabana, atendia na Tijuca, maluco. Tem condições de eu atender 10 pacientes? Não tinha condições de atender 10 pacientes. Mas eu não sei, a gente deslumbra assim de... Não, nesse período eu não tinha mais a ideia de atender 10 pacientes. Antes era a ideia de atender 10 pacientes. Mas voltando ao assunto, né? Então é muito importante que a gente tenha essa mentalidade, o que de fato eu quero, tá? Eu tenho capacidade de atender quantos pacientes na minha agenda, pensando nessa questão do deslocamento. Então isso é muito importante. Ó, Zona Sul e Ilha do Governador. Ó, a Solange, ela tem de 2 regiões específicas ali. Uma bem longe da outra. Eu conheço, ó, sou carioca. Eita, pede pra parar ali. Então, tem que ter muito essa noção. Aí pode ser, lógico, em dias alternados, enfim. Então isso é muito importante que a gente tenha essa noção. Vou te dizer por quê. E isso tem tudo a ver com a nossa gestão. Gente, porque isso tem relação com você dominar a sua agenda e não ser dominado pela agenda. Tá entendendo a diferença? Senão você é dominada pela agenda, tá? E aí isso não te traz qualidade de vida. No início, é lógico, cara, no início, eu recém-formada, minha filha, eu queria trabalhar. Aconteceram N coisas no início ali, recém-formada, que me fizeram, lógico, seguir o barco, tá? E assim foi. Eu agradeço porque isso me fizeram ter know-how para N outras coisas. Eu tinha paciente que falou assim, olha, eu trabalho tal hora, você pode me atender 6 horas da manhã? Posso. E tinha paciente que eu não atendia totalmente só, eu atendia tudo. Qualquer público que eu podia, eu pegava qualquer público, tá? Porque na minha mentalidade, quanto maior o meu leque de atendimento,
maior seria a minha renda, porque eu atenderia tudo. Eu só tinha, lógico, né, noção de que eu não queria pediatria. Isso era a minha certeza. Não tinha condições de pegar pediatria. Isso estava claro pra mim. E aí eu achava que não, eu posso pegar tudo, eu posso pegar adulto, eu posso pegar idoso. E aí eu pegava, posso atender 6 horas? Mas posso. Aí tinha um outro paciente que falava, olha, mas eu chego tarde do trabalho, você pode me atender 7, 8, 7 e meia? Posso. Resultado, chegava 9, 9 e tanta da noite. Saía de 4, acordava 4 e meia, 5 horas da manhã e olhe lá. Tava tendo qualidade de vida? Eu tava conseguindo me cuidar? Não. Eu era dominada por quem? Pela agenda. Ah, mas era o paciente que tava me fazendo de boba? Não, lógico que não, gente. Claro que não. Eu podia atender o paciente 6 horas da manhã? Podia, mas talvez o paciente de 7 e meia não. Talvez o paciente de 7 e meia não no mesmo dia. Eu poderia ter uma agenda que flexibilizasse de atender na segunda e na quarta de manhã, só no período da manhã, e ter uma flexibilidade à tarde. Na terça e na quinta ter uma flexibilidade de atender mais à noite e ter a minha manhã livre. E assim vai, você domina a agenda e não ser dominado por ela. Entende? E à medida que eu fui tendo consciência disso, aí eu fui, opa, peraí, vamos gerenciar isso? Gerenciar horário, gerenciar quanto eu cobro, porque isso também é importante, mas não é quanto eu cobro de simplesmente dar a louca de, eu vou cobrar X. Eu quero cobrar X, porque na minha região todo mundo cobra X e assim. E se na sua região todo mundo cobra baixo? Você vai cobrar baixo? Porque é isso que é a realidade? A minha realidade é essa, ponto final. E aí, como é que faz? Aí você vai ficar desmotivada, triste, arrasada. Isso não vai pagar suas contas. Não é assim, tá? Então, a gente tem algumas normas a seguir a respeito de cobrar, tá? Mas a gente também tem outras questões que são importantes pra gente contar na hora de cobrar o valor. A gente tem questões a respeito de precificação, não, perdão. A respeito de... Eita, a palavra fugiu. Me lembra aqui, a respeito de precificação, não. Juros, não. Inflação. Inflação, mas é outra palavra. Poder de compra. Poder de compra. Tá, inflação, poder de compra, mas é outra questão. Imposto. Imposto. Tá? Imposto que a gente tem que colocar, porque, gente, vai no mercado. Quem é que paga imposto? Quando você compra locomoção, valeu, Carlos? Quem é que paga? Você vai comprar um biscoito no mercado. Quem é que paga o imposto? É você ou é o biscoito? A marca do biscoito? Eu falei biscoito. Ou é o mercado que está pagando o imposto? É você que está pagando o imposto em cima do produto que você compra. Então, por que é que você não coloca o imposto na sua cobrança lá da... Entende? Tudo isso tem que estar. Mas eu faço a fisioterapia e não cobro... Gente, independente do paciente, o recibo tem que estar dentro. Entende? O recibo está dentro, ponto. Mas o paciente não me pediu. Tá, mas você vai fazer o seu carnê-leão sempre. Tá lá. Esteja tudo certinho. Paciente pediu, você entrega, ponto. Tá? Mas por quê? Porque você já colocou o seu imposto lá dentro. Entendeu? Então você não tá perdendo dinheiro em momento algum. E aí, enfim, aí acho que aí a live já precisa ter a Flávia, né? A gente vai trazer a Flávia, que é a nossa contadora, a contadora que tem uma aula dentro da FIP, que é da 5ª FIP, específica de contabilidade para fisioterapeuta. Maravilhosa. Aí a gente tem que falar com a Flávia, né? Enfim, aí eu já tô me estendendo demais, né? Falando só disso. Mas vocês estão me acompanhando da importância da gente entender... E é tão pouquinho, não precisa entender muito. Eu não preciso, gente, fazer uma faculdade de contabilidade para entender sobre isso, para eu poder ser fisioterapeuta. Tá me acompanhando? Manda um coraçãozinho para eu saber que tá me acompanhando, gente, por favor.
Isso daí porque a tua amiga que não pediu imposto, depois o paciente foi pedir o Lucas tá contando... Ah, mas aí não, mas aí deixa isso daí... O Lucas tá falando aqui da aula, mas aí deixa quieto. Manda coraçãozinho pra eu saber que vocês acompanharam o que eu disse. Manda aí, manda aí. Aí eu falei um pouco de certa forma, de como é a minha rotina antiga. Agora, como é que é a minha rotina, que me mandaram essa pergunta, né? Como é que é a minha rotina hoje? Hoje, graças a Deus, a minha rotina é de que eu vou comandar a minha agenda. É lógico que o meu público hoje, como é um público de pessoas idosas, essas pessoas idosas, algumas delas têm uma rotina, sim. Não vem com um papo de que todo mundo aposentado, não faz nada, posso atender a hora que eu bem entendo. Não. Não é bem assim. Todas as pessoas que eu atendo, elas têm flexibilidade de horário, sim. Mas isso não impede elas de terem, claro, a rotina delas, inclusive os trabalhos voluntários, enfim, tá? Mas elas têm flexibilidade de horário que me ajuda e me auxilia para que eu possa, obviamente, né, também respeitar os meus horários da minha agenda. Então hoje eu domino a minha agenda. Hoje eu tenho clareza de que eu faço um atendimento específico e, né, diferenciado para ir no domiciliar. Então eu respeito que eu não tenho capacidade de 10 atendimentos. Então eu preciso ter um valor diferenciado para que eu possa ofertar ali, alcançar a minha agenda, uma agenda confortável, com valor confortável para mim. Entendeu? Aí a minha rotina fica mais confortável para mim, para que eu possa de manhã. Eu até gosto de acordar cedo, não vou mentir. Mas ultimamente tem sido difícil, né? Mas eu preciso dos meus cuidados de manhã, preciso praticar atividade física, gente. Se a gente... Olha, tem um estudo e até livros que falam sobre quem cuida do cuidador. E a gente... a gente não é exatamente o cuidador da pessoa idosa prioritário, no sentido de que fica 24 horas, 12 horas, 6 horas com aquela pessoa, mas a gente tem uma rotina de atendimento de 6, 7 pacientes, dependendo de quantas vezes você vai na casa do paciente, né? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana ou mais. Então a gente também tem o nosso perfil, perfil de cuidadores, né? Então a gente visita vários perfis de pacientes, uma média, pelo menos o que eu acredito que seja o ideal, né? Em torno de 6 a 7 atendimentos por dia no domiciliar, dependendo do deslocamento. E isso faz com que a gente tenha o nosso desgaste. Ainda mais, porque eu não sei se vocês me acompanham, não sei se vocês veem, mas eu carrego uma bolsa um tanto pesada. Mas o deslocamento é perto, né? Um carro... anda de carro pra cima e pra baixo e tal. Mas, gente, a gente carrega peso, vai um peso pra cá, um peso pra lá, sem contar que na hora da fisioterapia a gente tá fazendo exercício também. Lógico que é diferente, mas, enfim, a gente tá fazendo um movimento o tempo todo. Isso também tem um desgaste, então a gente precisa se preparar. Então, poxa, exige uma rotina de cuidado da gente. Então, tudo isso é importante a gente pensar. Sem contar que é importante que você esteja o tempo todo se atualizando. Então tem um momento de leitura, tem um momento de cuidado do corpo, tem um momento da mente. Tem alguns autores que falam como é que é o hábito das pessoas eficazes, altamente eficazes. Tem um livro muito bom que fala sobre os hábitos das pessoas altamente eficazes. E aí, o que a gente pode falar sobre isso? O que a gente pode aprender com isso? Tenha um hobby, tá? Hobbies que vão aumentar, né, elevar a sua mente, a mente no sentido de estudo. Isso vai aprimorar o seu profissional, a sua espiritualidade. Lembra que o envelhecimento ele também também é importante no sentido espiritual. Então tudo que você está aprendendo hoje para o paciente, não esqueça que você também está aprendendo para você, tá? Então é importante que você desenvolva hobbies, tá? É importante que você mantenha hábitos de leitura. Ai, Renata, não gosto de leitura. Gente, vai ouvir um audiobook, tá?
qualquer coisa do que você gosta, qualquer tipo de leitura, caraca, historinha, vai, sei lá, Harry Potter, eu adoro Harry Potter, vai qualquer coisa. Mas tem. Peraí. Tá me acompanhando? Manda coraçãozinho pra eu saber. Ih, não tá não. Não vi coraçãozinho. Ah, agora foi. Boa. Então, é importante que você domine a sua agenda para que você tenha essa rotina. Se você não é uma pessoa tão diurna, então que você faça isso mais noturno, enfim. Mas é importante que você compreenda que você precisa ter uma rotina, sim, de cuidado para você, porque você vai precisar disso em algum momento para você ofertar um melhor atendimento para o paciente. Uma pessoa extremamente cansada, uma pessoa que está em exaustão, inclusive, isso oferta mais perigo para o paciente idoso. Como assim? Ah, porque eu vou ter risco para o meu paciente idoso? Ih, gente, pegou. Porque eu vou deixar o paciente cair? Não, não necessariamente. Mas isso pode sim gerar um risco a mais para essa pessoa, porque é a exaustão. Então, cuida da sua mente, cuida do seu físico, cuida da sua motivação para você continuar trabalhando firme e forte. Porque a gente trabalha com pacientes que não sempre eles são os pacientes mais fáceis. Ou seja, nem sempre a gente está lidando com aqueles pacientes que estão sempre dispostos. Eles estão sempre... Eu já falei isso em outro momento, né? Seria um sonho a gente chegar na casa daquele paciente que tá sempre assim, ó, te recebe já com um sorriso, te recebe já falando, por mais que às vezes reclame, né? Ah, não quero fazer isso aqui não. Ah, não gosto desse daqui que você bota pra fazer. Por mais que reclame, não é toda a sua agenda que é composta por esse paciente. Cara, se for palmas, você conseguiu um sonho. Porque não é sempre. A gente vai encontrar aquele paciente que está num estágio de uma determinada depressão, de um estágio de uma determinada demência, que ele não vai conseguir fazer o exercício, que ele não vai fazer o exercício, que ele vai ter uma determinada demanda que... Como é que você se mantém firme e forte? Imagina você ali colocando todo o seu conhecimento, você puxando toda a tua criatividade, puxando o teu raciocínio clínico, tá? Quase que saindo fumaça daqui, do tipo, cara, eu tô fazendo de tudo com esse paciente. E o paciente recusa, o paciente dá porrada, o paciente não quer. E você tem que manter ali, assim, ó. Porque você tem que compreender que muitas das vezes não é aquela pessoa. É um quadro de doença, é um quadro, então você tem que saber que não é aquilo. Só que se você está em exaustão, se você não está bem porque financeiramente você não está sendo reconhecida, e aí, como é que você sustenta isso? Acompanhou? Entendeu? Então você precisa também se cuidar. Renata, tô precisando trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso sustentar e eu não consigo parar pra me cuidar agora. Então, cara, agarra no resto de força que tem e vamos dar um boom, fazer igual meu tijolo, um boom, pra você poder pegar o fio aí e conseguir, pra você sair disso do que você tá? E você respirar pra você conseguir deslanchar. Agora, pra sempre nessa situação não dá pra ficar, cara. Não dá. É inviável ficar nisso. Não é saudável, gente. Não dá pra envelhecer num cenário desse. A verdade é essa. E se você tá aqui querendo aprender pra você proporcionar um envelhecimento pras pessoas, você tem que pensar que pra você também é inviável isso. Tá acompanhando? Manda coraçãozinho pra eu saber. Agora eu quero saber quem foi que assistiu a aula ontem. Manda um eu aqui pra eu saber se você assistiu a aula de ontem. Ah, acompanharam, valeu. Que bom que vocês
estão captando a mensagem. E manda um eu aqui pra eu saber quem foi que assistiu a aula ontem. Se não assistiu, volta lá, vai lá e vai assistir, galera. Tá? E aí, cara, eu acho que eu não... Acho que eu respondi todas as perguntas. Quer dizer, tem muita pergunta aqui que ela é... Na verdade, eu respondi... É muita pergunta que é relativamente a mesma coisa, só que eu, né, não respondi exatamente a pergunta, mas ela é muito parecida com a outra e eu meio que respondi aqui, tá? A pergunta de avaliação vai ser respondida amanhã, então quem me fez a pergunta sobre como fazer uma boa avaliação e montar um bom plano de tratamento vai ser respondido amanhã. Desculpa, como captar pacientes e como oferecer meus serviços. Eu acho que eu respondi bem aqui hoje. Ainda assim, eu tenho uma surpresa. A gente vai fazer uma outra live de tirar dúvidas. Então, se eu não respondi a tua pergunta aqui hoje, tá? Na quinta-feira a gente vai ter uma outra live de tirar dúvidas. Beleza? Lembrando que, lógico, amanhã ainda tem aula e sexta-feira ainda tem aula, certo? Então, a gente tem aula na quarta... Eita ferro, teste de orientação de tempo e espaço. Na quarta tem aula e na sexta tem aula. E na sexta eu ainda tiro dúvidas também, não é? Então, a gente vai ter mais aula. A gente vai ter mais dúvida na quarta, mais aula na quarta, vai ter tira dúvidas na quinta e ainda vai ter algumas dúvidas sendo respondidas ainda na sexta, não é isso? Então, se eu não respondi totalmente sua dúvida, fica tranquila que vai ter dúvida sendo respondida ainda. Beleza? E qualquer coisa, manda na caixinha de pergunta que eu coloquei aqui do lado. Que se eu não respondi a tua dúvida hoje aqui, eu posso, mas amanhã eu vou respondendo, tá bom? Um beijo. Galera, eu vou finalizar aqui, que a gente já chegou quase em 1 hora de live. E eu espero que você tenha gostado. Manda um coraçãozinho pra eu saber que você gostou. Quem não assistiu a aula de ontem, da Semana da Fisioterapia para Pessoa Idosa, vai lá assistir a aula, porque tem material exclusivo dentro da aula, mas tem que assistir para poder pegar a palavra-chave. E no grupo agora vai ser liberado material exclusivo. E no grupo, valeu os coraçõezinhos. Ó, deixa eu mandar coraçõezinhos. Ai, a minha amiga! Beijo, sim! Cíntia! No grupo vai ser liberado o material exclusivo. Então, só quem assistiu a aula que tem a palavra-chave vai conseguir abrir o material. Então, só quem assistiu a aula, tá bom? Beijo. Encerrado todos os avisos. Valeu, gente. Tchau. Deixa eu explodir aqui uns... fogos de artifícios. Tchau, gente. Valeu.